refrigera minha alma. Capítulo de número 20, verso de número 7. Ah, tá. Na sexta-feira também? Também o pastor está pedindo para avisar que vai ser também instalado uma cortina de ar na porta, igual os shoppings, quando você abre a porta, para que o frio daqui não passe para fora e nem o calor entre. Então, quando Deus dá, Ele dá por completo. Deus, Ele não dá nada pela metade. Deus é terrível. Quantos acharam? Diga, eu amo a Bíblia. Eu também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 7, diz assim. No primeiro dia da semana, que dia que é esse? Eu pensei que você ia falar segunda. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática do sermão até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos, e estando certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado. Morto se levanta, irmãos? O que é que faz com o morto? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim o partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados com aquilo que aconteceu naquele dia. E todos digam amém. Se assente, aplaudindo a Jesus, que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Bom, o texto que nós lemos vai falar sobre um culto, o ambiente de culto. E esse culto é Paulo que vai ser o pregador da noite. Paulo, ele está na Macedônia, e depois ele vai passar por alguns lugares, depois ele vai para a Grécia, depois da Grécia ele vai para Troade. Troade, para quem não sabe, hoje é a Turquia. Já foi para a Turquia? Então, é hoje conhecida como Turquia, mas no tempo de Paulo, essa cidade se chamava Troade. O texto vai dizer que quando Paulo visitava alguns ambientes, era por hábito o povo não deixar, não largar Paulo, porque eles queriam ouvir a palavra que Paulo carregava, a mensagem que ele liberava. Então, vamos aproveitar que Paulo está em Troade e bora fazer um culto? Bora fazer um culto. E aonde que vai ser o ambiente de culto? No cenáculo. O que é um cenáculo? O cenáculo é uma casa de 3 andares. Cenáculo foi o mesmo ambiente em que Atos, capítulo 2, onde 120 crentes se reúnem e oram pela descida do Espírito, pela vinda do Espírito. Cenáculo é também um ambiente onde houve a ressurreição de uma discípula chamada Dorcas, conhecida como Tabita em Jope. Então, cenáculo é ambiente de culto, é ambiente de manifestação, é ambiente de encontro. Diga, é ambiente de encontro. Você está dentro de um cenáculo que não tem 3 andares, mas tem 2. Então vamos lá, vamos preparar o culto? Vamos, porque na segunda-feira Paulo já está de partida. Então vamos preparar o culto, vamos ter a ceia e vamos deixar Paulo à vontade, porque estamos sedentos de ouvir a palavra de Deus. Esse culto vai acontecer no 3º andar, lugar superior. E não é fácil dar um culto a Deus no 3º andar, irmãos.
Porque para quem subir ao terceiro andar é que está disposto a se gastar, a se entregar e não ter pressa de ir embora. Às vezes você vem na terça, você dá um culto para Deus de baixo nível, porque você não vê a hora de acabar, porque você ainda tem a janta para fazer, a marmita para preparar, você ainda tem que descansar. Você não vem com o coração aberto e disposto de essas 2 horas que você está dando de entregar o seu melhor. Porque as coisas lá de fora têm consumido você tanto, que tanto faz, tanto fez eu sentar, levantar a mão, dar um pouquinho de glória e voltar para casa. Mas, irmãos, o nosso culto precisa melhorar, porque culto não é dado a homens, culto é dado a Deus. E o nosso Deus merece o melhor. Ele merece o melhor glória, a melhor adoração. Ele merece o melhor culto. Você veio cultuar ao Senhor? Então melhore esse culto, porque não é para o pastor Alex, não é para pastor esse culto, é para Deus. Eutico é um jovem. A Bíblia não descreve de que família ele era, mas vai dizer que ele era um jovem. E esse jovem decide ir para o culto em que Paulo será o pregador da noite. Mesmo estando distraído com as coisas que está ao seu redor, Eutico vai para o culto. E o culto não tem hora para acabar, porque o discurso vai ser prolongado. Não porque tem desordem nesse culto, mas é que o povo está tão sedento de ouvir Deus através de Paulo, que eles não estão com pressa de ir embora. E cai para nós, tem culto, irmãos, que a gente não quer que acabe. Porque é Deus falando com a nossa alma, é Deus alimentando a nossa vida. Eu sei que tem toda uma liturgia de ordem, decência, mas nesse dia o povo estava tão sedento que eles não estavam preocupados com a hora. Quem estava preocupado com o horário? Quem não foi cultuar a Deus de verdade. E ele foi quem? Eutico. Eutico vai para o culto e o texto vai dizer que ele senta na janela. Olha o lugar que Eutico escolhe para cultuar ao Senhor. Ele escolhe a janela. Eu sei que em algumas igrejas o tempo do discurso, o tempo da palavra está sendo escasso. Há lugares que a gente passa, irmãos, que é 1h30 de louvor e 30, 20 minutos de palavra. E quando vai trazer para a palavra, o povo já está cansado, o povo já está esgotado, com pressa de ir embora. Mas aqui foi diferente. Aqui o culto já abriu, irmãos, e já deram para Paulo pregar. E quanto mais era enxertado palavra, mais vida a igreja tinha. Quanto mais era enxertado palavra, mais crescimento a igreja tinha. Porque eu não conheço, já foi pregado, a igreja só cresce se tiver na comunhão, no partir do pão, na oração e na palavra. Nada substitui o espaço da palavra, porque tudo que se move foi liberado através da palavra. Se você olhar lá em Gênesis capítulo de número 1, vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas só aconteceu, só houve depois que ele liberou a palavra. Depois que ele disse, haja luz. Depois que ele liberou a palavra, irmãos, movimento é bom, mas o que produz a tua vida, a salvação, é a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Jesus pela sua bendita palavra. Muitas pessoas já não suportam mais quando as coisas que estão acontecendo no cenáculo começam a ficar extensas. Tem pessoas que já entram no culto cansada. E por entrar cansada, ela dá a Deus um culto cansado. E se você está dando um culto cansado, não está chegando até o céu. Por quê? Porque a nossa adoração é aprovada por Deus. Ela sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. Ou seja, a adoração cansada, ela não tem força para subir.
Mas olha para esse irmão e diga: todo cansaço será removido, porque Deus está te dando vida, vigor, energia. Deus está dando para você vitalidade. Deus está animando todo cansaço, toda preguiça, toda falta de desejo, toda força que vem para te tirar do ambiente de culto. Seja repreendido nessa noite, porque o prazer vai voltar, o apetite pela palavra vai voltar, o apetite de estar na presença, dentro do ambiente onde Ele se manifesta, vai voltar para a tua vida. Se cansamos no ambiente de culto onde a palavra está sendo pregada, mas não nos cansamos diante de uma série da Netflix. Quando as coisas nos interessam, a gente mede esforços mais do que como se fosse para Deus. Por que para Deus é o que sobra? Sendo que para Deus tem que ser o melhor. Quando é algo que eu gosto, eu não olho para o relógio. Eu viro a madrugada. Quem aqui nunca maratonou uma série pela madrugada? Quem nunca? Se Deus me der o nome, eu revelo. Ficou esperando sem dormir, entrar na Netflix, aquela série que todo mundo estava aguardando, torcendo para que os bandidos, eles ganhassem. Quem nunca, irmãos? Mas ninguém fica ansioso, ninguém perde sono em esperar o culto de domingo. Está vendo que as nossas prioridades estão trocadas? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo e é uma coisa verdade. Aquilo que você coloca como prioridade vai ser o que vai te socorrer no momento de crise. Se Cristo é a sua prioridade, Ele é o teu socorro no momento da crise. Mas se o seu dinheiro é a tua prioridade, Ele vai te socorrer. E olhe lá se Ele vai te socorrer. Se o amigo, se o namoro, se o marido, se a casa, se os filhos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca troque ao ambiente de culto por afazeres de casa. Nunca troque, irmão, porque 2 horas na sua casa não vai mudar nada na sua vida, mas 2 horas dentro do cenáculo é o que a tua alma precisa para se manter de pé. Tem coisa que dá para deixar para lá, mas nós estamos tão presas às coisas dessa terra que se esquecemos que a prioridade é estar no ambiente em que Jesus está. Anote essa frase para você nunca mais esquecer. E é o tema da minha mensagem. Todo distraído é atraído. Todo distraído é atraído por alguma coisa. Porque Eutico entra no cenáculo, senta na janela. E quem senta na janela, irmãos, ele está sendo atraído por aquilo que está acontecendo dentro e também por aquilo que está acontecendo fora. Quem senta na janela está dividido, porque ao mesmo tempo que ele escuta a palavra dentro, ele escuta o que está acontecendo do lado de fora. Quem está sentado na janela ao mesmo tempo que ele adora, ele está mexendo no celular. Quem senta na janela ao mesmo tempo que ele está dando glória misturado com aleluia, ele está olhando para o relógio dizendo: não veja a hora desse sermão acabar. Não era a palavra que eu queria ouvir, não era o que eu vim para sentar para ouvir. Quem está sentado na janela está dividido, mas quem veio para o culto com o coração e a alma entregue está disposto a se entregar verdadeiramente. Eu não sirvo um Deus que me dá coisas pela metade, eu sirvo um Deus que me dá as coisas por inteiro. Então a minha vida será inteira, a minha adoração será inteira, a minha entrega será inteira. Eu não vou dividir. Eutico está sentado na janela, está perdido no culto, está distraído no culto. Você conhece alguém assim? Você já foi assim também? Tudo que acontece no culto te tira a atenção, te rouba a atenção. O choro de uma criança, o ventilador. Glória a Deus que esses barulhentos agora vão para fora.
Oh, glória! Barulho aqui é só barulho de glória. Então, ele está dentro do culto, mas ele está distraído. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer te ter totalmente dentro do culto. Chega de dar culto pela metade. Deus quer você por completo. Deus quer te colocar totalmente para dentro. Tem gente que está ainda do lado de fora, desconectado, mas Deus quer te conectar e te trazer para dentro. Ele se assenta na janela e se distrai, porque ao mesmo tempo que ele está conectado dentro, ele está conectado também no ambiente de fora. Só que tem gente que está tudo bem. Ele está levando uma vida dividida, mas para ele está tudo bem. Diga para ele, mas para Deus não está nada bem. Diga assim, Deus quer te trazer para o ambiente de dentro. E te desconectar do ambiente de fora. Porque quem está na janela não entrega para Deus um culto de nível superior. Entrega para Deus um culto de nível baixo. E Satanás não quer te tirar da igreja para levar para o mundo. Satanás quer te desviar dentro da igreja. Sabe como que ele te desvia dentro da igreja? Trazendo frieza na tua vida. Entra a palavra no ouvido e sai no outro. Nada desce para o coração. Nada muda, nada comove, nada transforma. Por quê? Porque você está desviado dentro da igreja, está frio dentro da igreja. Mas hoje Jesus vai te converter novamente. Hoje nós vamos sair daqui convertidos para a glória de Deus. Hoje nós vamos sair daqui conectados com a presença de Deus. Perdeu a noção do perigo. E tem muita gente que perdeu a noção do perigo. E o texto vai dizer que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam. Tem gente que vai falar que Eutico vai dormir e vai cair do terceiro andar por causa do cheiro, da combustão que era colocado para que as lamparinas ficassem acesas. Mas como que um ambiente cheio de gente, só uma pessoa vai cair, irmãos? Por que Eutico caiu? Porque estava no lugar errado e foi dominado pela força errada. Porque o texto vai dizer que estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, ele caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo. Sabe o que é esse sono profundo? Sono maligno. Porque ninguém que está conectado dentro consegue se distrair ao ponto de dormir um sono profundo, irmãos. Porque quem está conectado não, mesmo que você esteja cansado, você é renovado pela força do Espírito Santo. Mesmo que você tente, você não consegue. Quem aqui já pescou no culto? Você até pescou, mas voltou e qual a sua intenção? Glória, nem sabe o que está falando, mas é porque você está ainda conectado. Mas Eutico estava totalmente desconectado. Por quê? Porque ele foi tomado por um sono profundo e caiu do terceiro andar. Eutico se assentou aonde Satanás queria que ele sentasse, na janela. Porque na janela está fácil de ser dominado por algum dos lados. Quem senta na janela, ele está dividido. Ele não sabe se ele é atraído, se ele se envolve totalmente dentro ou se ele se envolve totalmente fora. Está vivo, mas não está ouvindo. Está vivo, mas não está falando. Está vivo, mas não está reagindo. Você conhece alguém assim? Que está vivo, mas não está ouvindo nada que está sendo pregado. Está vivo, mas não está falando nada do que ouviu. Está vivo, mas não se envolve com o ambiente. Pega nesse irmão, vê se ele está frio ou se ele está quente, se ele está vivo ou se ele está
morto já. Diga, aqui não é ambiente de morto, aqui é ambiente de vivo. E se você entrou aqui morto, Deus vai ressuscitar a tua vida espiritual, porque toda frieza vai cair por terra, toda falta de envolvimento no ambiente de culto vai sair, toda distração vai cair por terra, tudo que te toma no ambiente de culto, todo sono, toda fraqueza, sai, porque hoje Deus vai te avivar, te aquecer, te acordar. Pega na mão desse irmão e diga, acorda. Jesus está falando na casa. Eu digo que está errado, sim ou não? Mas quem está vendo também ele sentado na janela está errado também. Porque quem está vendo ele sentado na janela está vendo que ele está correndo perigo. Mas tem gente que está dizendo, não estou nem aí, não é eu mesmo. Mas Deus está dizendo, já que você está vendo, tira da janela, coloca para sentar no lugar certo, dá um conselho, orienta. Por quê? Porque só eu que está errado, não, quem está vendo também está errado. Porque um conselho pode mudar a história de alguém. E cai para nós, tem amigos que Deus levanta para nos colocar no lugar certo. Tem amigos que Deus nos levanta para nos assentar no ambiente certo, no lugar certo. Quem viu Eutico cair, tem o mesmo discurso que os religiosos têm. Caiu porque quis. Quem mandou sentar na janela? Tinha tantos lugares para sentar, mas escolheu sentar na janela. É pessoas que não estão nem aí com quem caiu. O fato dele estar em cima, ele não se preocupa com quem está embaixo. Mas quem está embaixo um dia estava em cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pré-julgamentos. Está caído porque quis, está desviado porque quis. Não, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós temos que manter-se firmes em pé em Cristo, firmado em Cristo, porque a tempestade vem, o vento vem, a fúria vem, mas o que te mantém firme é a palavra do Senhor Jesus. Se estiver firmado na palavra, não vai cair. O texto vai dizer que ele caiu do terceiro andar. Não é porque ele caiu que ele não tem direito de voltar, irmãos. Porque nós queremos ser Cristo, trazemos as pessoas para o nosso tribunal. Caiu porque quis, está nessa situação porque quis. Irmãos, mas não vai permanecer do jeito que está, porque o dono da oportunidade está na casa, e Ele é um Deus que estende a mão para quem quiser sair do chão. Deus está dizendo, a minha mão te sustenta de pé, mesmo que você caiu, caído, você não ficará, prostrado você não ficará, porque a minha mão hoje te levanta e te assenta em lugar seguro. Você pode ter andado pela janela distraído, deve ter caído, mas hoje o Espírito está dizendo, eu te resgato daí e te assento num lugar de segurança. O texto vai dizer que lhe sobreveio um sono profundo, porque o extenso discurso de Paulo beirou a meia-noite. Só que o texto vai dizer no verso número 10, que Paulo, porém, descendo. Porque maior do que o discurso é a vida de quem caiu. Note que quem vai parar para descer não é quem está na nave, é quem está pregando. Porque Paulo está dizendo, não adianta o discurso ser bonito e não levantar ninguém. Não adianta o discurso ser bonito, a oratória ser bonita e não alcançar ninguém. Eu não estou pregando aqui só para vivo, eu estou pregando também para quem está morto, para quem está caído. Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e vai abraçar. Nesse dia foi Paulo quem desceu.
desceu, mas hoje quem desce para te socorrer e te tirar dessa situação é Cristo. Lá naquele dia foi Paulo que parou tudo para descer. Hoje quem vai descer na tua história é Jesus. Quem vai te socorrer é Jesus. Quem desce hoje é Cristo na tua vida. Deus vai descer hoje para resgatar alguém. Levanta a mão porque tem resgate de Deus. Deus vai descer. Os desviados não ficarão caídos, não. Porque hoje a mão do Senhor está levantando, está reposicionando alguém que está caído. O próprio Cristo vai descer para socorrer. Você lembra de Lucas 15? Quando o filho volta para a casa do pai? O pai dá anel novo, dá vestes novas, dá sandália nova e dá ainda uma festa. Porque nesse mesmo capítulo vai dizer que há uma festa quando um pecador se arrepende, quando alguém que estava perdido é encontrado, quando alguém que estava morto é ressuscitado. Jesus faz uma festa diante dos anjos e o pai vai fazer uma festa para aquele filho que estava desviado, que estava longe dos caminhos do Senhor. Só que esse mesmo texto vai dizer que o irmão mais velho não participou da festa, não entrou na festa do irmão mais novo, porque o irmão mais velho ele sabia ser filho do pai, mas ele não sabia ser irmão daquele irmão que pecou. E às vezes nós sabemos ser filho, mas não sabemos ser irmãos. Porque está dando uma festa, ele pecou, tá? Mas você também está sujeito a errar, a pecar. E Deus também vai fazer uma festa para você. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus ama o pecador que se arrepende. E aonde há arrependimento, há uma festa dizendo: estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas está vivo. E se está vivo, é para festejar. Porque tem irmãos, que na festa que é para você, ele não entra. Mas na roda que fala de você, ele está. Na roda que o seu nome está rolando, ele senta, ele participa. Mas quando é a festa para celebrar o que Deus está fazendo na tua vida, não vai. Pois hoje Deus vai restaurar, irmãos, essa irmandade que está rompida. Você vai se alegrar com a bênção do seu irmão. Você vai fazer festa com a vitória do seu irmão. Ainda não é o meu tempo, mas se chegou o tempo da Ana, é tempo de festa na minha vida também. Chorai-vos uns com os outros, se alegrai-vos também. Ei, olha para esse irmão e diga: a tua vitória é a minha também. Pode fazer festa, pode me convidar, que eu estarei lá para aplaudir de pé o que Deus está fazendo na tua história. Olha o que Miqueias vai dizer no seu livro, Miqueias capítulo de número 7, verso de número 8. É um conselho de Deus para a nossa vida. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Você pode ter entrado caído, mas não vai permanecer caído. Você pode até ter se escorregado, mas você não vai ficar frustrado. Deus está te levantando para viver uma nova história, um novo recomeço. Tem perdão na casa, tem salvação na casa, tem recomeço na casa, tem festa na casa. Paulo desce, se inclina e ele vai abraçar. Ele vai fazer o que, irmãos? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Diga mais alto. Ele não desce com um chicote na mão. Ele não desce para repreender Eutico. Ele não desce para dar lição de moral em Eutico. Ele desce para
Ele desce para o quê? Porque morto não precisa de pancada, irmãos. Morto precisa de abraço, de acolhimento. Tem muita gente que não veio, que está caído, prostrado, porque quanto mais as pessoas se aproximam, elas espancam, elas falam mal, elas falam do pecado. Irmãos, troque, aleluia, a pancada pelo abraço, troque a falácia pelo abraço, troque a murmuração pelo abraço, e você vai ver muita coisa mudar lá dentro da tua casa, muita coisa mudar dentro da sua vida. Olha o que o texto vai dizer, verso número 10. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele, irmãos, alma é algo abstrato, a gente não vê a alma. Você consegue ver minha alma? Eu não consigo ver sua alma, porque é algo abstrato. Só quem vê é Deus. Só que quando Paulo abraça, e há, irmãos, um segredo científico no abraço. Quando você abraça, você está unindo o timo. O que é o timo? O timo é um órgão linfático situado na parte anterior e superior da cavidade torácica. Vem aqui, pastor. Quando você está abraçando alguém, você está unindo timo com timo. É timo com timo. E sabe o que acontece num abraço? O abraço tira o cansaço, tira o estresse e aumenta a imunidade. Timo com timo aumenta a imunidade. Diga para o seu irmão, anda doente por falta de abraço. Porque timo com timo, irmãos, levanta a sua imunidade. Está na hora da igreja parar de apontar menos e abraçar mais. Está na hora da igreja parar de ver quem caiu e levantar e abraçar. Irmão, um abraço salva, um abraço levanta. Quantas pessoas que só estão aqui por causa de um abraço? Quantas pessoas hoje precisam de um abraço? E olha, dentro da sua casa não tem um abraço. Olha ao seu redor, não tem um abraço. Mas hoje nós vamos unir o timo com o timo. E a imunidade vai subir. Chega de crente anêmico, crente gripado, crente doente. Porque hoje o timo com o timo vai ter um encontro e a imunidade. Porque a igreja crescia, aleluia, em comunhão, no partir do pão. A igreja crescia em unidade porque tinha amor, tinha empatia, tinha simpatia e tinha abraço. Ele desce, ele vai dizer, a alma nele está. Só que o texto vai dizer que ele diz assim, ó. E abraçando disse, não vos perturbeis que a sua alma, em umas versões está dizendo, ainda nele está. Porque se a gente demorar para socorrer, não há mais o que ser feito. E Deus está dizendo que esse tempo de socorro é para agora. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã, porque se deixar para amanhã, morre, perde as esperanças. Só que Deus quer trazer vida, ressuscitar. Deus quer trazer de novo, e é hoje, é agora. Olha para o seu irmão e diga, o que Deus quer fazer na tua vida não é para amanhã. O que Deus quer fazer é hoje, é agora. Tem coisa que não dá para deixar para depois. Tem coisa que tem que ser resolvida agora. Levanta a tua mão, porque tem situações que Deus vai resolver. Não é amanhã, não é mês que vem. É agora, é nesse momento. É nessa hora que Deus está ajustando. Deus está alinhando. Deus está arrancando. Deus está removendo. Deus está curando. É agora. O abraço de Paulo colocou o Eutico no lugar certo. Às vezes você está querendo apaziguar essa guerra no grito. Mas o Senhor está dizendo, muda a estratégia.
vai no abraço. Traz. Tem gente que vai vir por causa da estratégia que Deus vai te dar. E qual é a estratégia? O abraço. Diga ao seu irmão, receba essa estratégia. Diga assim, fale menos e abrace mais. Ele não desceu em vão, irmãos. Ele desceu para levar ele de volta para o ambiente que ele nunca devia ter saído. Paulo não parou o discurso em vão. Paulo parou porque ele disse, o mesmo ambiente que eu estou, não dá para alguém que eu amo ficar de fora. Então eu desço, inclino, abraço e levo para cima novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Chega de entrar culto e sair culto e nada mudar na tua vida, você ficar do mesmo jeito. Hoje o Espírito desce, sim, inclina, te abraça e te devolve novamente para o lugar certo. Deus vai aquecer alguém que esfriou. Deus vai, aleluia, aquecer, encher do Espírito Santo quem entrou aqui morto espiritualmente. Deus vai mudar essa história, porque Deus está dizendo, eu não te perco, eu não te perco. Hoje eu desço, me inclino, te abraço e te coloco num lugar que você nunca devia ter saído. Pastora, como é que eu consigo continuar no cenáculo terceiro andar e dar um culto ao Senhor melhor do que eu estou dando? Quando você é cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu vou descer para abraçar. E depois, nós vamos subir para adorar. Porque tem gente que ele quer mostrar adoração. Mas antes de mostrar adoração, mostre serviço para o seu Deus. Paulo está dizendo, eu desço para abraçar. Abraçar o que? Servir o meu irmão. Para depois a gente subir juntos para adorar. Porque a adoração, irmãos, tem que estar em paz. A adoração tem que estar em comunhão. Eu não posso deixar o irmão do meu lado caído e entregar minha adoração. Não, eu levanto quem está caído do meu lado para adorar junto comigo. Levanta as tuas mãos que eu vou profetizar. Deus está te dando força. Deus está te dando ânimo e vai te encher do Espírito. Para quê? Para você levantar quem caiu. Para você levantar quem está caído e voltar para o ambiente para adorar. Pega na mão desse irmão e diga, se você cair, eu te levanto. E nós juntos vamos adorar a Jesus. Mas caído você não fica. Se depender de mim, você não fica caído. Você não fica para trás. Se depender de mim, nós dois juntos e misturando até o céu. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto, Joilson? Como que alguém que cai do terceiro andar não quebra nada? Ele caiu do terceiro andar, Juliano, mas nada se quebrou. Não ficou sequelas nenhuma da queda. Não ficou sequelas nenhuma da queda. Deus está dizendo, não vai ficar sequelas dessa queda, porque hoje alguém vai sair, aleluia, do lugar de humilhação, do lugar de pecado, do lugar onde você tropeçou. E ele está dizendo, nada vai ficar, aleluia, nenhuma sequela para você não lembrar. Você só vai lembrar do perdão, do renovo. Você só vai lembrar do recomeço. Ei, você pode até cair, mas Deus preserva a tua vida. Você pode até cair, pecar, errar, mentir, mas Deus preserva a tua alma. Jesus vai dar um conselho a uma igreja, dizer, lembre-te de onde vocês caíram. E não é só para lembrar,
é para sair daí e retornar ao quê? Ao primeiro amor, às primeiras obras. Lembrar não é permanecer no ambiente, mas é ter coragem de sair dele. Lembra da onde você caiu e se arrependa e volte. Diga para o seu irmão, ainda tem volta, ainda tem retorno, ainda tem perdão para a tua vida. Eutico cai do terceiro andar. E o texto vai dizer que eles vão levantar ele morto. Levantando ele morto. Só que o que vai trazer de volta não é eu querer levantar, mas eu querer estar perto, eu querer abraçar. Porque foi o abraço de Paulo, não foi a mão de quem levantou, mas foi o envolvimento de quem estava disposto a trazer de volta. O texto vai dizer que subindo e partindo o pão. Quem é que está subindo, gente? Quem estava caído. Quem é que está voltando? Quem sentou na janela. Quem é que está voltando para o ambiente de culto? Quem foi levantado morto. Mas agora o sermão não é de morte, mas é de vida. Porque quem viu ele cair está dizendo, morreu, acabou, bora continuar o culto. Paulo está dizendo, não, o culto só continua quando ele for retomado ao lugar de origem, que é o ambiente de adoração. Ei, Deus está dizendo, está na hora de você se preocupar não só com você, mas com quem está perdido, caído. Por quê? Porque o culto só vai continuar quando todos estiverem de pé. Quando todos estiverem juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma comunhão. Está na hora de se importar com quem está fraco. Porque o texto vai dizer, aquele que é forte suporta os mais fracos. Você que é forte, suporta quem está fraco, ajuda quem está fraco, levanta quem está fraco, dá um conselho, dá uma palavra, não julga. Ele precisa de uma palavra e não de um julgamento. E subindo e partindo o pão e comendo, irmãos. O culto não foi encerrado ali, não. Agora que tinha motivo de continuar o culto. Porque quem estava morto agora está vivo. Quem estava desviado agora está renovado, está habilitado. O culto vai continuar. Diga para o seu irmão, o culto vai continuar. Porque tem alguém que foi resgatado para isso. Salmos de número 121 vai dizer que ele guardará a tua entrada, a tua saída, e ele guardará a tua alma. Porque a alma é dele. Você lembra quando Deus autorizou Jó tocar, Satanás tocar em tudo que era de Jó? Deus fez um pedido, você pode tocar tudo menos na alma. Porque a alma é minha, a alma me pertence. Eutico sobe e volta para o terceiro andar. E tem gente que não vai acreditar quando vê Eutico subindo. Tem gente que vai ficar inconformado. Por quê? Porque caiu porque quis. Não, caiu porque foi tomado pelo sono profundo. E não é porque que caiu que nós vamos deixar para lá, irmãos. Eutico está subindo e tem gente que não vai acreditar. Porque tem gente que não está disposta a te fazer subir. E quem não está disposto a te fazer subir, não vai acreditar quando Deus te fazer subir. Verso de número 11. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu. O sermão que era para terminar, continuou. Até a alvorada, até o amanhecer. Agora quem entrou no culto sem gostar da palavra, agora não tem vontade de ir embora.
Porque foi renovado o prazer, o apetite pela palavra do Senhor. Agora eu te está dizendo, prega, Paulo, porque eu estou no lugar certo agora. Prega, Paulo, porque eu vou comer a palavra. Prega, Paulo, porque essa palavra que me liberta, que me salvou, que me deu uma nova oportunidade. Por isso que tem igreja, irmãos, que se o discurso for longo, os irmãos dormem. Os irmãos vão embora porque não querem mais ouvir a sã doutrina. E o que é doutrina? A palavra de Deus. É Paulo que vai escrever que nos últimos dias haverá comichões no ouvidos. As pessoas vão ficar perturbadas, não vão querer mais ouvir o que é a sã doutrina, a palavra verdadeira, mas que os comichões não venham ter espaço à nossa vida, mas que Deus venha abrir os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu escuto e Ele faz, eu escuto e Ele movimenta. Tudo que eu estou escutando aqui é fé para mim alcançar o inalcançável. O Senhor está dizendo: ouve a minha palavra, que é vida, que é força, que é ânimo, que é graça, que é poder para a tua vida. Se lembra do povo de Israel? Quando Deus o tira eles do Egito, Deus mantém eles, irmãos, de dia e de noite naquele deserto, mandando pão, mandando carne. Eles não tinham falta de nada, era só obedecer. Só que o texto vai dizer que eles enjoaram de ter carne. Eles enjoaram de ser abençoados. Sabe que tem gente que está enjoada de ser abençoado? Esse povo ficou enjoado de comer carne. Eles ficaram enjoados de comer maná e eles queriam carne. E depois Deus deu carne para eles até sair pelas narinas, pelo ouvido. Só que o texto vai dizer que quem enjoa daquilo que vem do céu está aberto para as coisas da carne. Porque você é aquilo que você escuta e aquilo que você se alimenta. Eutico caiu porque não estava ali para ser alimentado. Havia uma falta na vida dele, mas hoje você está no lugar certo, no ambiente certo, na hora certa e está comendo do pão. Ei, então coma desse pão, porque é saúde para a tua vida, é saúde para a tua alma. Por quê? Porque Deus vai fazer uma revolução nessa casa. Deus vai fazer alguém ter apetite pela palavra, alguém ter prazer de congregar, de estar no culto. Deus vai aumentar o prazer e o apetite de você ler a Bíblia. Todo cansaço, toda fadiga, quando pegar a Bíblia, vai cair por terra, porque Deus vai colocar apetite, Deus vai colocar sede, Deus vai colocar curiosidade, prazer, envolvimento. O desejo de orar vai voltar, o desejo de estar no culto vai voltar, porque hoje Deus te resgata de lá de baixo e te coloca no ambiente de cima. Quem está em cima come as coisas de cima, quem está em cima se alimenta das coisas que vêm do céu. Então alimenta, irmão, até fartar. Alimenta a tua alma de palavra, alimenta a tua alma de louvor, porque quanto mais você alimenta a tua alma, o teu espírito, menos espaço para a carne você deixa. Agora, quem não valorizou o ambiente culto, está dando valor pelo discurso, pela palavra que Paulo está falando. Porque, irmãos, cai para nós. Ô geração difícil é essa? Que alguém precisa te incentivar a estar no culto. Alguém precisa te enviar cartaz para te lembrar que você precisa estar no culto, irmãos. Alguém precisa te mover. Você precisa de alguma coisa para estar no ambiente. Não, irmãos. Você precisa ter
alegria e prazer de entrar por essas portas. Não por aquilo que vai ser realizado, mas pela palavra que você vai receber. Olha para esse irmão e diga: valorize o ambiente culto. Valorize cada palavra. Valorize o que você está recebendo aqui. Não espere cair no sono profundo, morrer para valorizar. Não, valorize agora. O tempo é agora. Porque Deus está colocando desejo. Eu vou repetir. Deus está colocando desejo novo. E você vai honrar a Deus. Porque o seu prazer é estar na casa do Senhor. Você vai cumprir o que o salmista disse: alegrei-me a minha alma quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ninguém vai precisar te motivar, ninguém vai precisar te lembrar que é dia de culto. A tua alma vai ter sede, como a corça anseia pelas águas. A minha alma anseia por ti. Coloca desejo, Jesus, prazer. Arabai onderebarasaio. Aquela frase que vem na tua mente não vai vir mais. Pergunta qual? Que horas que esse culto vai acabar? Porque você não vai entrar mais aqui com a mente cansada e nem vai entrar aqui com o espírito cansado. Sabe o que eu vou liberar sobre a tua vida? As coisas de Deus não vai mais te cansar. Eu profetizo sobre esta casa que as coisas de Deus não vão te cansar, mas as coisas de Deus serão força para você continuar. Ei, eu profetizo que vai te cansar serão as redes sociais. Você vai cansar de gastar tempo naquilo que não é útil. Você vai se cansar de estar na roda dos escarnecedores. Você vai cansar de ficar em casa sem fazer nada no dia de culto. Você vai cansar de trocar o culto pela televisão. Por quê? Porque hoje Deus vai te motivar a ter sede, a ter desejo, a estar na casa dele. Coloque a mão na sua cabeça. Diga assim: as coisas de Deus não vão mais me trazer cansaço. Diga: sai morte espiritual. Sai frieza espiritual. Porque hoje Cristo desceu para me levantar e me posicionar novamente. Seja reposicionado no lugar, no ambiente de adoração. Ei, recebe vigor, recebe vida, recebe autoridade, recebe ânimo, recebe graça, recebe dons espirituais, o poder do Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sobe as escadas da comunhão. Por algum período, o sono te roubou desse lugar. Mas hoje, nós vamos subir novamente as escadas da comunhão. Diga ao seu irmão: para subir para o terceiro andar, não tem elevador. Diga: bora se esforçar mais. Diga: esse culto xoxo nunca mais. A partir de quinta-feira as coisas vão mudar nesse ambiente. A partir de quinta-feira você já vai entrar adorando. Você vai entrar com ânimo novo. A partir de quinta-feira, quem você encontrar caído, você vai levantar e vai trazer. Quem estiver desmotivado do seu lado vai ser motivado pelo teu abraço. Porque o teu abraço será a ferramenta para colocar de pé. Se coloque sobre os pés.